Quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, e nós vamos ler versículo 23. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Os irmãos podem assentar. Glória a Deus. Nós vamos falar hoje, irmãos, sobre uma questão muito sensível. Ela é muito sensível para a fé cristã, para os nossos dias. Sempre foi para o cristianismo, na realidade. E eu dei o tema desta pregação de a tentação da piedade. Nós temos, no início da fé cristã, um movimento, né, tanto no meio do judaísmo, quanto também no meio do cristianismo, vamos dizer assim, porque o cristianismo surgiu do judaísmo, né? Os irmãos sabem disto, que os primeiros cristãos eram judeus e eles traziam algumas coisas do judaísmo junto para a religião cristã. Os irmãos podem saber que em Atos 15, o primeiro concílio geral da igreja foi feito por causa disto. Foi feita uma reunião, uma assembleia dos apóstolos, presbíteros e demais membros de várias igrejas do primeiro século para tentar falar sobre este assunto, que era o legalismo judaico que estava querendo adentrar as portas da igreja. Por exemplo, eles diziam, os judeus, né, cristãos, eles diziam, para você ser salvo, não basta crer em Cristo, você também tem que circuncidar. Outros diziam, você também tem que guardar o sábado. Você também tem que se abster de algumas alimentações. E assim, era a maneira que as pessoas achavam que estavam sendo piedosas. Porque a palavra piedade, ela quer dizer, no grego, né, eusebia, porque a palavra Eusébio, quem chama Eusébio, significa piedoso, né? A palavra piedade significa uma boa vida honesta diante de Deus, uma boa conduta diante de Deus. Então, nós sempre associamos a palavra piedade com santidade. Embora a santidade leva mais a parte de separação, né? Mas a piedade leva o significado de uma boa conduta, de retidão, de uma conduta justa na presença de Deus. Por isso que fala impiedade, né? Impiedade é o contrário, porque é uma vida de pecado, é uma vida de injustiça. E piedade é uma vida de justiça, uma vida reta na presença de Deus. Por isso que alguns papas colocaram o seu nome de Pio, né? Papa Pio XII, Pio, por causa que Pio é o contrário de ímpio, né? Pio quer dizer santo, Pio quer dizer aquele homem que vive a sua vida justa. Mas o problema dos crentes, desde cedo na igreja cristã, foi exatamente achar que eles podiam fazer a sua própria piedade diante de Deus para que fossem aceitos. Como eu falei para os irmãos, os judeus queriam colocar os preceitos judaicos no cristianismo, os apóstolos não aceitaram. Depois, no meio pagão, quando o evangelho chegou no meio pagão, que foi lá para Colossos, né, a região da Ásia, ali por onde o evangelho foi pregado, na Europa, eles também queriam colocar o tipo de piedade pagã que eles trouxeram de suas religiões, que foi o caso da carta aqui aos Colossenses. Ali estava o que os estudiosos chamam de pré-gnosticismo, o que era uma forma antecipada do gnosticismo que veio depois. Ou seja, as pessoas acreditavam na época dos Colossenses que para você ser salvo, você deveria associar algumas coisas mais do que a fé. Você deveria acreditar na visão dos anjos, você deveria se privar de algumas coisas, como os judeus se privavam das comidas, né? Os pagãos também tinham isso, e outros. Os judeus se misturaram com aqueles gentios no meio do cristianismo inicial, trazendo algumas coisas da lei de Moisés, conforme você pode ver no capítulo 2, verso 16, 17, eles traziam comida, bebida, dias de festa, né, que era Páscoa,
tabernáculos, né? E a festa de Pentecostes. Então, essas 3 festas eram chamadas dia de festa. Lua nova, que era festas mensais, todo mês, quando davam a lua nova, eles iam lá fazer uma festa, oferecer um sacrifício e tal. E sábados, que eram as festas semanais. Mas existiam outros que não eram judeus, que estavam tentando colocar alguma coisa a mais no cristianismo. Olha, por exemplo, o verso 20. Se morrestes com Cristo, diz Paulo, para os rudimentos do mundo, os irmãos sabem o que significa esta expressão? Rudimentos do mundo. Ela fala de espíritos elementares que existiam, ou que eles acreditavam, né, existir naquela época. Estes espíritos que governavam as regiões celestiais, as regiões espirituais. Espíritos que eram vistos, eram tidos como libertadores, outros como governadores das regiões, outros que davam sabedoria, espíritos que você só tinha contato com eles mediante um esoterismo, uma meditação, coisas desta forma. Isso que significa rudimentos do mundo, conforme está na sua tradução. Talvez alguém tenha outra tradução aí que possa dizer diferente, né? No verso 20, fala, todos estão escritos assim, rudimentos do mundo? Espíritos elementares, está vendo? Então é isso que eu estou dizendo, eles achavam que podiam entrar em contato com esses espíritos, né? Então, o apóstolo Paulo, ele já está preocupado com esta falsa piedade entrando no meio da igreja. Os irmãos viram que ele fala aqui sobre, no verso 18, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal. Está vendo? Paulo está dizendo que eles queriam também trazer esse tipo de complemento para a vida cristã. Então, eu digo para os irmãos, a falsa piedade é um inimigo tão mortal quanto a impiedade, né? Porque só de falar falsa piedade, nós já estamos também falando da farsa da piedade, né? Então, quando Jesus veio à Terra, ele viveu assim, rodeado de falsos religiosos, pessoas que se escondiam debaixo de sua capa de falsa piedade, e na realidade a sua identidade verdadeira era outra, mas eles viviam debaixo de uma capa falsa, e Jesus fazia questão de descobrir, Jesus fazia questão de arrancar a máscara daqueles homens e mostrar a sua realidade perante aquela multidão que os acompanhava. A verdade sobre eles era feia, mas para eles era mais fácil cobrir a feiura da sua identidade com a capa da falsa piedade do que mudar e se arrepender. Porque quando a pessoa, irmãos, está protegida debaixo da falsa piedade, ele acha que é a verdadeira. Ninguém convence essa pessoa de que ele precisa arrancar essa capa falsa, jogá-la fora e se arrepender para ter uma nova vida. Ninguém convence uma pessoa dessa. A não ser, eu vou dizer, como que você convence um falso piedoso a arrancar a capa da falsa piedade dele? Mostrando uma outra capa falsa de piedade, que ele não conhecia. Aí você consegue fazer ele arrancar aquela, mas ele só arranca aquela se ele for vestir uma outra falsa também. Eu mesmo conheci falsos pastores e falsos crentes que depois de terem dito assim, vivido vários anos na sua falsa piedade, passaram pelo encontro do G12, disso e daquilo, e falaram, agora sim eu descobri o que é o verdadeiro evangelho. E hoje estão mostrando novamente a sua impiedade. Só conseguiram tirar a falsa capa da piedade porque eles apresentaram outra capa falsa. Mas ao dizer sobre a verdade, eles não concordam. De maneira nenhuma. A verdade é uma ofensa para estas pessoas. Por isso que Jesus foi tão rejeitado na sua época, porque Jesus Cristo falava a verdade diante destes homens. E Paulo também combateu isso na igreja cristã. Não somente judeus que se convertiam ao cristianismo, queriam trazer seus rituais para completar a obra de Cristo, como também pagãos queriam trazer seus misticismos,
suas disciplinas para melhorarem o cristianismo. E isto é o que tem acontecido até os nossos dias. E mesmo que muitas vezes as pessoas não tragam piedades de suas religiões para o meio cristão, elas inventam dentro do meio cristão o seu tipo de piedade. Então hoje, cada um tem a sua forma piedosa de ser, cada um quer manifestar ser melhor do que o outro na sua vida cristã, inventando os seus tipos de capas falsas de piedade para tentar impressionar a Deus. Mas nós precisamos conhecer aquilo que disse o profeta Jeremias sobre o nosso coração. O nosso coração é enganoso. O problema não é só com os rituais que nós achamos que vão melhorar a nossa santidade, mas também com as práticas legítimas do cristianismo. E é esse ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Usando as coisas legítimas para transformá-las em uma falsa piedade. Porque quando você olha para religiões que imitam o judaísmo, por exemplo, adventismo no sétimo dia, rapidamente você sabe que aquilo é uma falsa piedade. Eles se consideram mais santos do que todas as igrejas porque dizem guardar o sábado. Dizem que não se contaminam com carne disso e carne daquilo. Então acham que por isto são mais santos do que outras igrejas. Todo mundo vê na cara que isto é uma falsidade. Isso está explícito. Agora, o pior do que isto é quando nós usamos coisas cristãs, mandamentos cristãos, legítimos, como falsa piedade. Por exemplo, oração. É bíblico orar. Orar é um dever cristão. Porém, de que maneira nós usamos a oração? Com que fim nós praticamos a oração? Jesus Cristo disse para os seus discípulos no Sermão do Monte, Mateus 6, verso 5, ele disse que os fariseus praticavam a oração com o fim de serem vistos pelos homens. Pronto, já está errado, já é uma falsa piedade. A oração é coisa certa. A oração é coisa não só cristã, mas ela vem, antes de qualquer tipo de religião existente, a oração já vem. Por quê? Porque a oração é a forma do contato com Deus, de falar com Deus. Mas todas as religiões usam a oração. Agora, a única religião que tem a sua oração ouvida é o cristianismo, porque ela é feita em nome de Jesus, por meio de Jesus. Fora de Cristo não há oração que possa ser atendida. E você me pergunta, mas e os do Antigo Testamento, que Jesus não tinha vindo? Mas havia, naquela época, sacrifícios que representavam Jesus, que viria vir, que havia de vir. Então, estas pessoas que passavam por meio deste sacrifício, elas eram ouvidas por Deus nas suas orações. Havia os sacerdotes, que eles também apontavam para Cristo. Hebreus fala isto. Os sacerdotes antigos, eles apontavam para Jesus. Então, quando um sacerdote intercedia por você, na antiga aliança, Deus ouvia a oração. Então, eles eram ouvidos porque Cristo ainda não tinha chegado, mas eles obedeciam os planos que Deus estabeleceu na lei para eles serem atendidos. Quando Jesus veio, ele ensinou os seus discípulos a orar, como nós já sabemos, conhecemos a oração ensinada por Jesus, mas depois que Cristo foi para a glória, ele havia ensinado: vós orareis ao Pai em meu nome, ou seja, por intermédio de mim. E nós aprendemos que a verdadeira oração, ela é feita assim, em nome de Cristo Jesus. Agora, o erro dos fariseus, orar para serem vistos pelos homens. Isso aí é falsa piedade. A oração é correta, mas para ser visto pelos outros é falso. Outra coisa, os pagãos, Jesus diz, usavam vãs repetições nas orações. Versículo 7, Mateus 6, 7. Jesus Cristo fala isto. Não useis de vãs repetições como os pagãos, como os gentios fazem. E acham que pelo muito falar, eles serão atendidos. Há crentes que são assim também. Existem dois extremos, Os crentes que pedem demais uma coisa, que Deus nem respondeu se vai dar ou não. Às vezes até falou que não vai dar e ele está lá insistindo. E tem outros crentes que nunca pedem. Eles falam, não vou pedir, porque, Não, temos que pedir também. Se você olhar Mateus 7, verso 7, Jesus diz, pedi
e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Então, é errado também não pedir. Agora, é errado também pedir para os seus fins egoístas. Tiago 4, né? Verso 3, ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar, esbanjardes em vossos deleites, vossos prazeres, naquilo que vossa carne deseja. Não. Nós temos que pedir o que é segundo a vontade de Deus. Então, veja, os fariseus faziam para os homens e os gentios faziam mecanicamente. Vamos repetir. Quanto mais repetir, você sabe que Deus... Não, Deus não é movido por causa destas coisas. Às vezes, Deus nos dá algo na oração que nós pedimos para que nós aprendamos que não deveríamos ter pedido. Vamos dizer assim, Deus não queria te dar, né? Vamos dizer, na totalidade da grandeza de Deus, Ele não queria lhe dar. Mas, na sua insistência e Deus dando, não é porque você insistiu, mas Ele deu para você entender que a sua insistência fez mal para você. E aí você aprendeu e agora não vai mais insistir, não vai ficar repetindo, vãs repetições. Então Deus, mesmo quando concede aquilo que Ele não queria lhe dar, Ele concede porque Ele queria te ensinar. Agora, nós muitas vezes usamos a legitimidade da oração como uma prática cristã para uma falsa piedade. E a pergunta é, como nós nos levantamos da oração? De que maneira você se levanta de uma oração? Existem várias formas de se levantar da oração. Jesus falou, quando tu orares, entra no teu quarto e fecha a porta, não é isso? Mas hoje eu digo para você, quando saíres do teu quarto, como está você? Jesus falou quando você entrar, e eu te pergunto hoje, quando você sair? Quando você sai da oração, como que você sai? Sai com o espírito compungido, quebrantado? Ou você sai com a carne satisfeita por ter orado? Ou você sai com a carne dizendo, graças a Deus, cumpri minha tabela, eu cumpri meu horário aqui de oração. Para agora, quando alguém pregar lá e fica falando que a igreja não ora, não é comigo. Essa carapuça não me serve, porque eu oro. É assim? Isso também é falsa piedade. Porque usamos a oração, que é legítima, mas com propósitos que não são os bíblicos. E tudo que a gente faz com os propósitos que não são bíblicos, a Bíblia chama de mundo. Mundo. Mundo não é só aquilo que está lá fora. Mundo é toda forma de pensar que não é bíblica. Qualquer forma, não interessa. Pode ser nas simples coisas. A forma de você se relacionar com o seu cônjuge, a forma de se relacionar com seu filho, com seu patrão, a forma de se relacionar com seus empregados, com seus amigos, a forma de você cuidar do seu tempo, cuidar do seu corpo, do seu espírito, a forma de ler a Bíblia, de orar, qualquer coisa que você for fazer, comer, beber, qualquer outra coisa. Tudo que não for conforme o que a Bíblia diz é mundo. É mundo. E a Bíblia diz, se alguém ama esse mundo, o amor do Pai não está nele. Então a coisa é muito mais profunda do que o que nós pensamos. Então a realidade é que às vezes nós usamos aquilo que é cristão para inflar o nosso orgulho, ou para cumprir uma obrigação, ou para tentar manipular Deus, achando que Deus vai ouvir a gente porque eu fiz minhas obrigações espirituais. Senhor, eu dei o dízimo. Senhor, eu orei. Senhor, eu jejuei. Eu tomei ceia. O que o Senhor quer? O Senhor mais tinha que fazer o que eu estou querendo. Falsa piedade. Por isso que Jesus ordena que toda a prática da piedade seja feita às escondidas. Não somente para que outros não vejam e nos glorifiquem, que já está errado, mas também escondidos de nós mesmos, para que não nos glorifiquemos. Já pensou? Esconder dos outros ainda é fácil. Embora esconder dos outros não seja o que a carne quer, porque a carne quer mostrar para os outros que nós estamos fazendo, né? Mas ainda é mais fácil do que esconder de nós. Porque como nós vamos esconder nossa prática cristã da nossa velha natureza, que está ali, junto com a gente?
como um cadáver algemado em nós. Assim Jesus diz em Mateus 6,3, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Por quê? Porque uma mão pode elogiar a outra. Jesus está dizendo que a tua velha natureza não saiba o que fez a nova. Mas como não? Porque as duas andam juntas, elas estão dentro de nós. Então, tranque bem a tua velha natureza, lá no fundo daquele porão abandonado, e deixe lá morrer de fome. Então veja, Paulo nos adverte de falsas práticas, cuja aparência ela é carregada de piedade, aparência. Mas podemos nos avaliar a nós mesmos e aplicar essa advertência também às práticas que são realmente práticas piedosas. Não só de coisas que nós inventamos, né? Alguém chega e fala assim, pastor, deixa eu pregar na tua igreja aí, porque esse mês eu passei o mês no monte orando. E daí? Onde que a Bíblia diz que alguém que passou um mês no monte, ele se torna mais piedoso, mais poderoso do que o outro que não passou? Onde que diz isso? Eu pauto a minha vida pela palavra, não é pelo que você faz e nem acha. Não, eu passei o mês inteiro no monte, então deixa eu pregar na tua igreja que a unção vai descer. Onde é que está isso na Bíblia? Para mim não interessa onde que você passou. Você pode dizer que passou até no céu. Eu quero saber na Bíblia, onde que está que alguém passou tantos dias no monte, ele é mais piedoso do que o outro que não passou. Talvez isso seja uma piedade falsa. Igual uma vez, eu ouvi também um pregador que disse, ele falou, Deus vai operar milagres aqui nesta noite porque eu passei tantos dias no monte. Mas desde quando Deus se torna agora serviçal de um cara com essas características? E o pior é que a igreja se impressiona, né? Os irmãos ficam, olha para o pastor, tá vendo aí, ó? Você não vai em monte, ó? Aí, ó. Deus usa esse aí, ó. Então, esse tipo de falsa piedade, não deixe se carregar. Olhe para a palavra. Então, o exemplo do jejum, quando eu concluo um jejum, o meu eu se satisfaz com esta prática, então o jejum perdeu sua validade. Existe a mesma coisa, as práticas caridosas que Jesus fala em Mateus 6, ele fala também do jejum. Se eu me levantar da oração orgulhoso por ter orado, minha oração foi farisaica. Se eu ajudar as pessoas no reino de Deus com as minhas ofertas e saio falando, então aquilo eu paguei para receber glória. Está vendo como coisas legítimas danificam a nossa piedade? É errado ofertar? Não. É errado orar? Não. É errado jejuar? Não. Mas quando aquilo serve para a nossa glória, tornou-se ilegítimo, tornou-se falso, tornou-se farisaico. Agora, como vencer esse tipo de tentação? Vamos falar sobre isso aqui para nós encerrarmos a nossa meditação. Para nós vencermos esse tipo de tentação, a tentação da piedade, nós devemos exercê-la apenas porque temos um imenso amor por Cristo Jesus. Amém? Quando você estiver fazendo qualquer coisa, pense no seu imenso amor por Jesus. Eu amo tanto a Jesus que eu jejuo. Eu amo tanto a Jesus que minha relação de intimidade espiritual com Ele pelo jejum não é porque eu quero ser mais poderoso. Quem jejua para querer ser mais poderoso não está pensando em Jesus, está pensando nele. Ele jejua porque ele se afasta de tudo, ele se abstém daquilo que pode alimentar e sustentar seu corpo físico, porque ele julga que aquele momento que ele está com o Senhor é muito mais valioso do que o momento que ele estaria diante de uma mesa saboreando o pão. Ele usa o jejum dizendo, Jesus, tu és o meu pão, e que neste momento eu me satisfazer em ti é muito melhor
do que eu me satisfazer à mesa. Esta é a verdadeira piedade. É o quanto ele pensa no amor que ele tem por Cristo e não nos resultados da piedade que ele está exercendo. O quanto ele ama Cristo. Então, isto vale para todas as coisas. Quando você tiver dúvidas sobre o que fazer para agradar a Deus, pergunte para você: o que eu estou fazendo agora, quanto revela que eu amo a Cristo? Faça essa pergunta. Quando eu amo a Cristo, eu oro para isso, para ter uma relação profunda. Eu jejuo porque eu tenho fome dele. Quando eu amo a Cristo, eu oferto, eu ajudo. Por quê? Porque é assim o seu coração para com todos. Então, não é a minha prática devocional que me faz piedoso, mas é a minha piedade que me leva à prática devocional. Guarde isto. Não é a minha prática devocional que me leva a ser piedoso, é a minha piedade que me leva a ter uma prática devocional. E Paulo também, escrevendo ao seu jovem discípulo Timóteo, ele fala também de homens terríveis que se levantariam nos últimos dias. 2 Timóteo 3, verso 1 até o 5, ele fala: sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aí ele, no verso 2 e 3 e 4, ele dá uma lista das qualidades ruins dos homens dos últimos dias. E entre elas, no verso 5 ele diz: tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Você deve fugir daqueles crentes que têm aparência, têm forma de piedade, mas não têm poder. Não tem a virtude da piedade dentro de si, só aparência. Foge deles, Paulo está dizendo. Ah, mas eu achei que era homem de Deus. Não interessa. Pode ter aparência de homem de Deus, pode ter aparência de piedade, mas se nega seu poder, a sua eficácia, então foi somente uma capa de falsidade. E nós mesmos precisamos olhar para nós sobre isto, não só para o outro, mas para nós. Será que eu estou exercendo minhas responsabilidades cristãs porque sou realmente um homem, uma mulher, né, uma pessoa piedosa, ou eu estou fazendo por uma obrigação cristã? Esta pergunta precisa, irmãos, calar fundo em nossos corações. Porque se eu quero apenas fazer para cumprir um dever, o que um crente faz? Como um amigo meu que não era crente, ele dizia assim: eu finjo de crente se eu quiser, eu faço tudo que um crente faz. Se eu quiser, eu já até me vesti de crente uma vez, saí na rua com a Bíblia na mão, roupa de crente, todo mundo que ia para a igreja me dava a paz do Senhor. E eu nem sou crente nem nada, ele dizendo: se eu quiser eu vou para a igreja, eu finjo que sou crente, eu passo lá pelo tal discipulado, batizo, fico lá na igreja, toco o instrumento, tomo a ceia, se eu quiser eu faço um monte de coisa, e todo mundo acha que eu sou crente, e aí? Então eu dizia para ele assim: pois é, meu filho, mas só uma coisa que você não consegue ser uma nova criatura. Isso ninguém pode fazer, só o Espírito Santo pode. Imitar crente você pode, mas ser crente só se o Espírito te der uma nova natureza. Então, meus queridos, lembre-se de uma coisa: toda devoção cristã, piedade cristã que você for fazer, seja as mais simples: orar, ler Bíblia, jejuar, dar oferta, vir na igreja, tomar ceia, louvar, testemunhar, qualquer uma que você for fazer, pergunte antes: quem está fazendo isso aqui? A minha velha ou minha nova natureza? Você já percebe logo de cara, né? Nova natureza não quer vir na igreja, nova natureza não quer orar, ou velha natureza, né? Velha natureza não quer vir na igreja, velha natureza não quer orar, velha natureza não gosta de adorar a Deus, velha natureza gosta das coisas desse mundo daí.
Então, nós já podemos perceber. E quando percebemos que ela que quer fazer estas coisas, em nome de Jesus, ponha em prática a sua nova natureza para você fazer as suas devoções. Fala, Senhor, eu mortifico neste momento. Eu identifiquei que a minha carne está irritada com as coisas de Deus. Eu identifiquei, agora eu renuncio. Não tem esse negócio de repreenda. Tem gente que fala, repreende a sua carne. Que repreende? Ela é você mesmo. Não é diabo, não é demônio. Sai de mim, capeta, não é isso. Ela é você. A velha natureza sou eu mesmo. Não é eu repreendo, é eu renuncio. Foi o que Jesus nos ensinou. Primeiro eu identifico. Vou orar, não quero. Velha natureza, já identifiquei. Agora eu renuncio em nome de Jesus à velha natureza e eu vou orar. Eu vou orar pelo prazer da minha comunhão com Deus. E só quem tem este prazer é a nova natureza. Assim não tem como ser um falso piedoso. Assim você vai ser um piedoso verdadeiro na presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe com sua palavra. Vamos colocar em pé e orar.